Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o nosso HealthCast. Que Meve é essa? Hoje, em mais um episódio dessa terceira temporada, imperdível, gente, porque nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, principalmente para o nosso público, que é essencialmente de mulheres que sonham, que desejam fazer cirurgia plástica, e também para todo o público que necessita dessa informação tão específica, que vem também da cardiologia e pode ser aplicada à medicina do estilo de vida. Hoje vamos falar sobre risco cirúrgico e a aplicação da medicina do estilo de vida com o Dr. João Rocha. João, seja bem-vindo. É uma alegria para mim receber você aqui. Uma alegria minha em dobro. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Obrigado. Vai ser muito interessante, eu acho, importante essa conversa, essas informações que nós vamos trazer aqui para todas as pacientes que precisam e querem entender um pouco mais, para os colegas médicos também, que querem entender esse campo de atuação da medicina do estilo de vida a partir da consulta cardiológica para traçar o risco cirúrgico. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como é que você encontrou a medicina do estilo de vida, de onde é que estão vindo essas muitas ideias aí? Conta pra gente. Eu acho que foi um encontro mútuo. Eu acho que eu encontrei a medicina do estilo de vida e ela me encontrou, porque eu tive muita sorte. Eu antes de fazer medicina, eu fiz psicologia. Eu cheguei a me formar em psicologia, mas eu não exerci. Isso me trouxe uma bagagem de escuta muito, muito interessante. Logicamente que eu só fui percebendo isso um pouco depois, mas uma bagagem de escuta muito interessante nas queixas dos pacientes. E às vezes não só a queixa, às vezes é apenas um relato, um desabafo, uma catarse momentânea que o paciente ou alguém está passando e está querendo falar, no caso, comigo, né? Logo depois, eu sempre quis fazer medicina, mas nunca me coloquei muito com vontade, digamos, para estudar, para fazer vestibular para medicina, aquela coisa toda. E aí, logo depois que eu me formei em psicologia, eu falei, não, eu sou médico. É o momento. Eu sou médico, não tem jeito. E aí, eu tive muito apoio da minha família. Que bacana. E aí, eu passei e comecei a fazer medicina. A princípio, eu queria fazer cirurgia plástica, mas eu nunca gostei de cirurgia. Então, porque eu sempre associava com a cirurgia plástica com um componente psicogênico, um componente psiquiátrico, não psiquiátrico de doença, mas de alguma melhoria de autoestima, de como você ganho se de vê qualidade de melhor. De vida mesmo, né, para aquela paciente, através da cirurgia plástica, é o que a gente vive Exatamente. hoje, né, no trabalho que eu faço com a doutora Fabiana Valera. Exatamente, mas eu não tinha nenhum know-how, era apenas um bom senso meu. Só que eu tinha que passar por cirurgia geral. Não, tô fora, não quero. Aí eu vou fazer psiquiatria. Também não era minha praia. Aí eu descobri a medicina do esporte. E isso eu estava acadêmico ainda. Uhum. Só que eu descobri a medicina do esporte, mas aí eu falei, poxa, cardiologia, medicina do esporte, eu vou fazer cardiologia. Uau, João. Foi esse o seu caminho, né? Um caminho bem inusitado, mas muito interessante. Eu sempre gostei de esporte e eu nunca me vi trabalhando com o esporte, mas eu sempre me via como um atleta amador, mas não como o pessoal que fica no banco, né? Digamos assim. E aí, descobri a medicina do esporte e eu acabei fazendo uma pós-graduação na UF com a carga horária igual à residência da cardiologia. 2 anos bem puxadinhos, indo para Niterói todos o santo dia, com plantão noturno, plantão fim de semana, visita, ambulatório. Aquela vida, né? Aquela coisa toda. Mas me deu uma bagagem absurda e logo depois eu fiz a medicina do esporte, o que me fez gostar mais ainda. Só que a vida do médico aqui no Brasil é muito difícil. É difícil, não é fácil. A gente vive basicamente de plantão e até a gente começar a ter um pouco de bagagem e começar a gostar realmente do que a gente está fazendo, do que a gente se propôs para fazer, demora bastante tempo e a gente tem que ser muito resiliente. Dorme pouco, aqueles problemas toda todos aquela que realidade, a gente... né? Exatamente, toda aquela realidade que a gente sabe que é. Exatamente. E aí isso me deixou bastante desanimado durante muito tempo. E o que virou a chave? Eu precisava achar algum propósito.
E aí foi quando eu descobri a medicina do estilo de vida. Como é que você descobriu, João? Basicamente Instagram. Olhando... Eu procurava alguma coisa que me desse sentido em continuar a ter atuando prazer na medicina, né? em ser médico. Porque algumas vezes eu pensei em desistir. E o João tem uma característica muito interessante, que ele tem muita sede de conhecimento. A gente vai lançar uma mentoria provavelmente em maio, né, João? Já fiz eu com a Fabiana, a gente já fez algumas turmas ano passado, antes de eu ir embora, e a gente agora está programando a turma online. E o João é uma das pessoas que mais me pergunta, Jaque, quando é que vai sair? Qual é a data? E isso é muito característico dele, não só em relação a isso, mas em tudo que ele quer aprender, ele vai ali, ele insiste, ele busca informação. Isso é muito uma característica sua, João. Eu percebo por esse contato que a gente está tendo agora, que é bem da sua essência mesmo. Não, e é porque eu acho que isso é uma característica minha, como você falou, muito bem percebida. Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Eu sempre tento fazer as coisas da melhor forma possível. E eu acho que, por exemplo, se a gente está falando aqui de risco cirúrgico, o que a gente vê de risco cirúrgico sendo feito por aí? A gente vê um exame físico mais ou menos, um paciente sendo visto naquela hora, que já traz os exames complementares solicitados pelo cirurgião. O médico vê, escreve lá asa alguma coisa, que é uma forma da gente saber... É a classificação, uma né? classificação internacional da Associação de Anestesia Americana. E a gente sabe como que o paciente está, pronto, acabou, resolvido, vai operar. Então a gente não vê o que acontece antes com o paciente, o acompanhamento prévio dele, para ver se ele vai ter uma melhor ou uma maior possibilidade de sucesso naquele procedimento, seja ele qual for. Sim. E o pós. Se a gente está falando, por exemplo, de cirurgia bariátrica, é impossível, você sabe melhor do que eu não quero falar nada Imagine, você aqui mas é impossível o convidado de honra. É impossível você não tratar essa pessoa antes, para que justamente esse procedimento cirúrgico não seja da maior possibilidade de sucesso, e depois, para que isso não seja justamente uma queda do cavalo, porque quantas pessoas acabam voltando à obesidade depois de apenas fazer um procedimento? Sim. A recidiva é absurda. Os valores da taxa de recidiva, a obesidade é uma doença crônica recidivante. Exatamente. Independente de você utilizar uma estratégia cirúrgica ou uma estratégia clínica, um tratamento conservador, um tratamento cirúrgico, ou associar os dois, ela é uma doença crônica recidivante. A única forma é a gente tentar diminuir a chance disso acontecer. Como é que você percebeu, João, que você poderia, inclusive, tirar esse paciente de determinado grupo de risco para uma habilitação, né, cirúrgica, trocar ele de uma classificação que oferecesse mais risco para ele e aplicar a medicina do estilo de vida para tirar esse paciente de uma zona de risco? Como é que você foi percebendo isso? Então, eu fui percebendo com a MEV. A MEV, ela mostra exatamente isso. Logicamente, assim, que com uma complexidade toda, que a MEV a facilidade, mas a complexidade que eu digo assim, porque ela é multifatorial. Então, quanto mais a gente consegue aplicar mudanças de estilo de vida Sim. no paciente antes de fazer um procedimento, maior a probabilidade daquele procedimento ser um sucesso e maior a probabilidade desse paciente ter uma qualidade de vida pós-procedimento melhor. Incrível. Uma janela de oportunidade para transformar a saúde daquele paciente com os 6 pilares já sistematizados, que é a proposta da medicina do estilo de vida, como você falou, multifatorial. Exatamente. Não é você olhar ali para o coração, para a pressão, para os critérios que você tem para dar a classificação, mas o estilo de vida dessa pessoa, que vai trazer, a mudança do estilo de vida vai trazer muita segurança para ele, vai aumentar a segurança dele para o procedimento. Eu achei isso incrível, eu recebi sua mensagem lá falando que você ia começar a trabalhar dessa forma. Eu recebi hoje, o meu coordenador chegou, João, eu preciso que você faça alguma coisa, porque eu sou o único no local que tem um horário específico para fazer risco cirúrgico. Sim. E nós somos 10 ou 12 cardiologistas. E ele me chamou para fazer isso justamente porque eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, né? Eu não quero somente ver um hemograma, ver se tem anemia ou não, se está com plaquetopenia ou não, que é plaquetas baixas, né? Eu não quero ver se a paciente está com uma infecção ou não. Eu não quero ver o coagulograma, se está bom ou não. Ver o raio-x, ver o eletro. Opa, sinusal está
tá liberado a asa. Não é isso. Isso é muito fácil. A gente precisa fazer algo um pouquinho mais... Não é complexo, eu usei a palavra errada antes. Mas completo. Ótimo, Mais concordo com você. completo. Completo, Isso- o termo é esse, né? É mais completo, não é complexo. Para atribuir segurança àquele procedimento e para não desperdiçar essa janela de oportunidade que você Total. tem aquele paciente ali que está engajado, que está motivado para fazer um procedimento, seja ele eletivo, né? Muitas vezes a gente tem até procedimentos cirúrgicos que são necessários, mesmo eletivos, ele tem que ser feito, né? Uma Sim, cirurgia sim. programada, mas é uma cirurgia essencial para a vida daquele paciente. Também tem Em as algum questões, aspecto, seja ele né? qual for. Paciente, por exemplo, de cirurgia plástica, você vai dizer que aquilo não é essencial na vida daquela mulher? Quem é a autoridade que vai dizer isso para ela? Para ela é essencial. É o E a gente propósito encara dela. como essencial para ela. Ah, mas não tem. Tem muitas mulheres que têm culpa atribuída a isso, sabe, João? Nossa, mas e se eu me colocar numa situação de risco? Que risco? Risco totalmente calculado, totalmente controlado. Ah, eu tenho filho pequeno. Viver é Ué, um risco. faz sentido para você fazer aquilo ali, melhorar? Por que você não está se autorizando? E nós somos uma equipe essencialmente feminina lá e a gente entende também essas questões, mas eu acho que você tem essa sensibilidade também de perceber por que você tem a formação em medicina do estilo de vida, porque você tem a visão em 6 pilares e porque você está enxergando isso como um campo de atuação imenso, até no pós-operatório, né, João? Sim, não. Voltar para o cardiologista no pós-operatório, quando você não tem uma equipe assistente na equipe cirúrgica, Perfeito. né? Voltar para ele dar continuidade a essa sua mudança de estilo de vida. Porque o pré é o início da mudança de estilo de vida, ou seja, mudança de qualidade de vida, visando uma mudança de hábito para o procedimento e para o pós. Mas se você não fizer um acompanhamento pós-procedimento, a chance... Eu não tenho dados científicos, mas a chance daquilo voltar... Porque se você não mantiver o seu estilo de vida que você mudou antes do procedimento, vamos lá, vamos usar o bom senso. Qual é a chance daquilo voltar? Qual é a chance daquilo recidivar? A gente acabou de falar, né? 80%. Os dados mais recentes são doenças crônicas. 80%. Doenças crônicas. A gente tem que entender que a doença crônica, o paciente, ele não pode ter uma atuação pontual na mudança de estilo de vida dele. E qual é a mudança que você faz que é uma mudança eficaz a longo prazo? Aquilo que faz sentido. Você usou uma palavra muito interessante. Falei, João, como que você encontrou a medicina do estilo de vida sendo cardiologista? Você falou propósito. Eu procurei na internet, eu estava interessado em saber e entender um pouco mais como eu poderia mudar a vida dos meus pacientes. E hoje você está criando uma coisa super interessante, que eu acho que tem muito ainda para a gente agregar. A gente vai fazer essa troca, né, na mentoria. Por isso que eu fiquei insistindo contigo, porque é o meu propósito. Eu tô procurando. Você tem muito que contribuir com isso. A sua proposta já é muito interessante. Eu acho que cada vez mais vai agregar informações para essas pacientes, para esses pacientes que te procurarem, não só para um risco cirúrgico, para você conseguir captar aquele paciente e propor a ele uma mudança de estilo de vida. Melhoria de qualidade. E eu queria saber, João, de você, como é que você experimenta isso na sua própria vida, no João CPF? Então, eu passei por um momento bem complicado no último ano. Isso dificultou bastante. Quando eu faço qualquer tipo de atendimento, inclusive com emergência, quando a gente não tem um vínculo muito grande, quando eu vejo o paciente um pouco reticente com as coisas, eu tento me tirar daquele pedestal que normalmente colocam nós médicos, né? O avaliador, né? Como o suposto saber, o que sabe tudo e o que está num pedestal. Eu digo, olha, eu me separei no último ano, passei pelo pior momento da minha vida, não consegui fazer atividade física, meu sono escangalhou, meu estresse foi ao extremo e foi tudo muito ruim, mas dá para voltar. Eu sempre falo isso. Quando eu vejo... incrível essa mensagem sua. Sempre, é difícil. Ainda não estou o que eu estava. Mas eu sou uma pessoa como outra qualquer. A única diferença só é que eu estudo uma coisa. E as outras pessoas que vão se encontrar comigo, elas estudam outras coisas. São advogados, são contadores, são engenheiros. Eu não sei fazer um prédio, eu não sei fazer uma petição. Eu vou perguntar para eles. Então, quando eles não sabem alguma coisa sobre a saúde deles, eu falo da minha. E aí, às vezes, eu vejo uma fragilidade tão grande ali. E quem sou eu para falar pro paciente ou para aquela pessoa que está ali que ele tem que fazer exercício físico, que ele tem que fazer uma alimentação saudável, que ele tem que fazer um sono, não sei o quê. Parece que eu estou fazendo uma verborragia e que tudo é muito fácil.
E aí eu faço questão de dizer, não é fácil. Pra mim também é difícil. Pra mim também Mas é você difícil. sabe como que você sabe isso? Porque você aplica. Exatamente. A medicina do estilo de vida, ela não cabe algo que você não aplique na sua vida. Que não acredita. E, que nem, né, não acredita. Primeiro você tem que realmente entender que aquilo ali é algo muito eficaz. Método de fazer aquilo ali. E por último e não menos importante, viver. Porque você vai ter essa autoridade que você tem, João, de dizer, eu sei que é difícil. Porque pra mim também é difícil. Sim. Eu vivo questões na minha vida pessoal que também me dificulta o autocuidado. Total. Eu sou médico, eu tenho uma carga horária de trabalho extenuante, mas eu entendo que eu tenho que voltar sempre. E aí eu queria saber de você, João, o que faz você voltar a esse ponto de início e retomar o seu autocuidado, mesmo em situações tão desafiadoras como essa que você narrou que viveu? Meu propósito. Meu propósito hoje é dar um bom exemplo para minha filha. Então, é o que eu quero transmitir para a minha geração seguinte, como um exemplo. Eu quero transmitir um exemplo de uma pessoa com uma boa qualidade de vida, uma pessoa educada, gentil, que trate os outros bem, que corra atrás dos seus sonhos, que seja insistente com o que acredita. E eu não falo acreditar em termos de fé ou parte de religiosidade, eu falo de acreditar em correr atrás do que você quer, correr atrás do seu sonho. Sonho, quando você apenas sonha, é apenas um sonho. Agora, sonho com meta, sonho correndo atrás de alguma coisa, aí vira algo que você tem uma determinação e você tem algo mais palpável, né? Então, eu acho que eu quero viver melhor. Se você tivesse que dar um conselho, João, uma mensagem para uma pessoa que está vivendo uma situação tão limite quanto a que você viveu na vida pessoal ou até na vida profissional, que nós enfrentamos muitas questões, né, limites e de vulnerabilidade na vida profissional também, e que está deixando o seu autocuidado de lado, mas ouviu você falar aqui, se identificou com tudo que a gente conversou nesses episódios e deseja dar um primeiro passo. Qual é a sua orientação médica, como médico do estilo de vida, como cardiologista, como pessoa que vive também essas mudanças, tenta aplicar a medicina do estilo de vida? Qual é a sua orientação para o primeiro passo para quem se inspirou? Quero começar. Tá, eu vou falar o primeiro passo e o segundo passo, só que os dois ao mesmo tempo. Primeiro, achar o seu propósito. Isso é essencial para você saber a direção que você vai. Se você não sabe o seu propósito, para, respira, procure o seu propósito. Senão você não sabe para onde é que você está indo. Segundo, tenha uma rede de apoio muito interessante. E aí, quando essa pergunta que você fez, eu lembrei muito daquela há 6 meses atrás. E eu tive muita ajuda da minha rede de apoio, não só familiar, como também de amigos que eram meus amigos, mas hoje são meus irmãos. Então, assim, isso é essencial. E se a gente levar o que aconteceu comigo para dados científicos, Sim. A gente pode falar, por exemplo, do que saiu no ano passado, aquele estudo de Harvard de 85 anos, onde foi visto que o aspecto de maior qualidade de vida, maior longevidade era justamente relacionamento saudável. Com então, certeza. assim, rede de apoio. Eu acho que os japoneses falam sobre o Ikigai, né? E sobre os moais, né? Isso é o propósito e a rede de apoio. Isso, para mim, não dá para negociar. Como que você acha que ter essa rede de apoio, identificar, porque a gente sempre identifica nas consultas de medicina do estilo de vida, eu sempre identifico a rede de apoio, nomeio a rede de apoio dos meus pacientes. Eu sei que você também faz isso. Eu quero entender como que você acha que essa rede de apoio, ela pode dar esse primeiro passo para o paciente. De que forma ele vai... Porque aí ele identifica, assim, tá lá na casa dele, ele fala, fulano, fulano e fulano são meus melhores amigos, o meu pai e minha mãe me apoiam muito, e tenho esse irmão aqui que é muito próximo de mim. Como que essas pessoas podem contribuir com esse resgate de alguém que foi parar numa situação extremamente vulnerável à qualidade do estilo de vida, a prejuízos muito grandes em termos de saúde? Eu acho que a sua pergunta já é a própria resposta. Eu acho que é justamente ser uma rede de apoio, é justamente ser pessoas que vão levantar,
que vão entender aquele momento complicado e que vão levantar essa pessoa justamente para ela achar o seu propósito, procurar digamos, uma terapia, procurar uma ajuda psiquiátrica, procurar marcar uma consulta, uma ajuda médica. Se tiver entendendo que a saúde da pessoa está em risco. Então, gente, você que é rede de apoio de alguém que está passando por uma situação de vulnerabilidade, seja uma situação de cirurgia que vai ser necessário, né, um risco cirúrgico, porque a cirurgia em si é um trauma controlado, mas é um trauma cirúrgico. Sim, e como você falou antes, gera uma vulnerabilidade, gera uma dúvida. Total. Né? Então, seja essa rede de apoio que faz convites positivos, que tira a pessoa muitas vezes daquele lugar que a pessoa entrou e não está conseguindo sair sozinho. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Que se coloca no lugar do outro, né? As duas palavras de empatia e compaixão. Sim. E até autocompaixão mesmo. Porque eu acho também, João, que nesse tipo de situação, muitas vezes a autocompaixão também te fez não ficar sentado ali no sofá. Com certeza. Você entendeu que, poxa, eu faço isso pelos meus pacientes. Com certeza. E eu, para mim, nesse momento. Então, essa consciência da autocompaixão, da empatia, desse apoio e de entender o propósito. E com certeza eu tenho assim, não tenho dúvida, meu amigo, que você vai sair dessa situação muito mais forte e vai gerar não só o impacto para sua filha, mas o impacto para muitas pessoas que vão passar por esse projeto seu de mudar essa história aí de como é feito o risco cirúrgico e de aproveitar esse momento do risco cirúrgico para ser uma janela de oportunidade para a mudança do estilo de vida de muitas pessoas e quantas passarem lá pelo seu programa de mudança do estilo de vida a partir da consulta do risco cirúrgico. Quero te parabenizar por essa ideia, porque você realmente está tirando o proveito de toda essa situação de crescimento, que todas as situações de vulnerabilidade expõe a gente a um crescimento muito grande. Com seu conhecimento de cardiologia, de medicina do estilo de vida, está trazendo uma proposta interessante e que com certeza está só começando. Espero. Né? Isso aí. Quero deixar você à vontade para dar a sua mensagem final, dizer para as pessoas aquilo que você gostaria de que ficasse de toda essa nossa conversa e já te agradecer, João. Muito obrigada. Poxa, obrigado a você pelo convite. Por você ter vindo trazer essa informação e essa sua ideia para que todas as pessoas que forem passar por cirurgia entendam que é uma grande janela de oportunidade para repensar todo o estilo de vida. Fica à vontade. Eu acho que é fazer um resumo do que a gente conversou aqui. Eu acho que inicialmente é ver o seu objetivo, ver o seu propósito, o que você pensa em fazer um procedimento. Existem procedimentos, assim, se a gente estiver pensando sobre um procedimento de tirar a vesícula, a gente sabe que existe um perfil de uma pessoa que normalmente tem a vesícula inflamada. Elas são mulheres, já têm um aumento de peso, normalmente são sedentárias, acima dos 40 anos. Inflamou? Não tem jeito. Agora, será que os fatores que facilitaram isso não podem ser mudados para justamente não haver mais processo inflamatório sistêmico no futuro, em outros órgãos? E aí sim, virar um exemplo para alguém, virar um exemplo para si mesmo. Olha, eu fui desse jeito, mas agora eu estou assim. Então, eu acho que é pensar o seu propósito. Não tem outra palavra quando a gente pensa em como você pode viver bem. Achar o seu propósito. Eu não consigo achar outra... Mas outra palavra. Coisa. Eu não acho. Achar o seu propósito. Se você acha o seu propósito, você sabe para onde é que você está indo. João, muito obrigada. Quero mais uma vez te agradecer. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Que Meve é Essa? Acompanhe todos os episódios, que com certeza está imperdível.